Graça e paz, meus amados irmãos. Esse que nos fala é o pastor José Freire e esse é o seu canal Uma Visão Além. Antes de nós falarmos do vídeo de hoje, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse o sininho, que você deixasse o seu like, tá? Nas nossas postagens, porque ativando o sininho, você vai receber todas as nossas postagens. O vídeo de hoje é sobre o plano de salvação através dos séculos. Esse plano que foi traçado desde o Éden, quando o homem caiu, e consumado na cruz do Calvário. Esse plano que tem também a introdução da nação de Israel, através das 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, que eram as 12 tribos de Israel, e na tribo de Judá, da raiz de Jessé, da descendência do rei Davi, então viria o rei Jesus, que foi crucificado e consumou a obra da redenção na cruz. O sangue de Jesus nos comprou, nos reconciliou com o Pai. Vamos a esse vídeo tão importante sobre o plano de salvação através dos séculos. Plano de salvação através dos séculos. O livro do Gênesis é o livro que vai registrar a criação de todo o universo, de todo o sistema solar. É também o livro que registra a criação do planeta Terra, do mundo animal, do mundo vegetal. O livro registra a criação dos mares, dos rios e também a criação de um jardim, cujo nome era Éden. E é nesse jardim que Pai, Filho e Espírito Santo diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então Deus criou do pó da terra um homem, cujo nome ele deu como Adão. Adão, por algum tempo, viveu solitário, até que Deus percebeu que o homem só não era bom. Trouxe Deus então um sono profundo sobre Adão e criou de uma costela tirada a mulher, cujo nome ele deu sobre Eva. Ambos viviam em perfeita harmonia no jardim, e disse Deus: de todos os frutos que havia naquele jardim, eles poderiam comer livremente. Mas havia uma árvore, a árvore proibida, e daquela árvore Deus disse para que não comessem do fruto, e disse mais: as consequências, se desobedecessem, seria a morte física e a morte espiritual. Mas veio então a tentação. Eva foi convencida pelo tentador, pelo inimigo, a comer do fruto. Comendo, ela ofereceu ao seu esposo, que também comeu, e ambos perceberam que estava nu. Aí começa a queda do homem. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Após a queda da criatura, o Senhor Deus traçou um plano de redenção. E nesse plano ele vai escrever ainda no livro de Gênesis, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente e traria de volta o homem para Deus. O capítulo 3 do livro do Gênesis vai tratar de um assunto que reflete em nossas vidas até o dia de hoje: a natureza pecaminosa do ser humano. O ser humano é uma criatura caída e distante de Deus, e por conta disso, aprove Deus enviar o seu Filho para que morresse por todos os homens, e para que a ligação entre o Criador e a criatura fosse restabelecida. O objetivo deste estudo é mostrar de maneira bem clara o prenúncio da promessa da vinda do Salvador do mundo. Isso porque cada texto do capítulo 3 aponta para a pessoa de Cristo e o seu sacrifício. A queda do ser humano. A queda do homem aconteceu a partir do momento em que Satanás torceu a palavra de Deus e o homem acreditou nele, cedendo à tentação de Satanás. Gênesis capítulo 3, verso 13. Deus havia dado ordem para que o homem e ela... Essa ordem foi a seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cuidar e cultivar. O Senhor Deus lhe deu a esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, verso 15 e 17. Mas Satanás enganou a mulher e disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, 13.
A mulher ofereceu o fruto para o seu marido e ambos transgrediram a ordem de Deus. O pecado dos nossos primeiros pais foi a desobediência à palavra de Deus, e por isso a comunhão do homem com Deus ficou prejudicada. Gênesis capítulo 3, verso 6 ao verso 8, Eclesiastes capítulo 7, verso 29 e Romanos 3, verso 23. E se tornou morto em delitos e pecados. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2,17. No entanto, a morte que Deus se refere é a morte espiritual e não a morte carnal. Efésios 2:1. No instante em que o homem pecou, a maldição caiu sobre ele e sobre toda a terra, conforme lemos em Romanos 8:20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Veja o texto de Romanos 5:12, 18, 19, 1 Coríntios 15:21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação devida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Evangelho. O texto de Gênesis capítulo 3, verso 15 é chamado de proto. Evangelho é a primeira promessa de redenção da raça humana. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este te ferirá a cabeça e tu te ferirás o calcanhar. A promessa de redenção nos foi trazida pela necessidade de se fazer uso de sangue, conforme lemos em Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo depois de morto ainda fala. A necessidade do uso do sangue é importante porque Adão só percebeu o seu pecado quando se deu que estava nu. Antes do pecado, o fato de estar nu não o incomodava por causa da pureza do seu coração. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Gênesis 3, do verso 7 ao verso 10. Com vergonha, o homem se escondeu de Deus e se cobriu com folhas de figueira. Gênesis 3:7. Agora é que vem o ponto mais importante. O texto de Gênesis 3, verso 21. Diz Deus que fez para o primeiro casal roupas de pele, o que implica no sacrifício de um animal e em derramamento de sangue, e de sangue inocente. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Desde já, do início, torna-se necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecadores. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso 22. Deus escolheu livremente oferecer aos pecadores a vida e a salvação, por meio do seu Filho Jesus Cristo, exigindo deles a fé em seu Filho, para que sejam salvos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, a tua boca e o teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10, verso 8 e verso 9. Conclusão. Como vimos no início e no desenvolvimento do estudo, tudo o que aconteceu em Gênesis 3 apontava para o sacrifício da cruz, onde o seu sangue nos redimiu de todo o pecado. A mensagem da Bíblia é uma mensagem de redenção, e esta redenção nos é trazida pelo sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo na cruz foi substitutivo, expiatório e vicário.
a nossa carência da graça de Deus para aplicar o sacrifício perfeito de Cristo. Obedeceu à lei que nós não podíamos obedecer. Cristo Jesus fez isso por nós para que o Espírito Santo pudesse nos selar e nos unir com Jesus e que nesta união com Ele a justiça de Cristo se tornasse nossa, para que Deus, o Pai, que é o verdadeiro inimigo do pecador, Romanos 8, verso 8, pudesse olhar para nós e dizer: a paz entre nós foi restabelecida pelo Filho que eu mesmo entreguei por amar vocês. Tal foi o amor de Deus, Pai, por nós, que entregou o seu Filho à morte. Tal o amor do Filho por nós, que se entregou à morte, por nós, para que pudéssemos ter vida nova. Romanos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Este é o plano de salvação: oferecer Cristo para trazer salvação e redenção ao homem. Graça e paz. Olha eu de volta, pastor José Freire, canal Uma Visão Além. Gostaram do vídeo? Então, deixe o seu like nos nossos vídeos, tá bom? Compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas e também você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para você receber todas as nossas postagens. De segunda a sexta-feira, oração todos os dias e palavra também. E nos finais de semana nós colocamos um vídeo sobre algum tópico teológico, algum estudo teológico. Tem vários vídeos no nosso canal, você pode procurar e se deliciar com os vídeos que nós já postamos. Graça e paz.